Galera, estamos aqui hoje com a Paula Nogueira para falar um pouco com a gente sobre estudos de gênero e algumas histórias mais. Quando eu acho que o Boteco já falou sobre tudo, vem a vida e mostra que não, né? Eu estava lá no Instagram e a Paula postou umas histórias muito interessantes sobre a história do vibrador, né, Paula? Eu falei, meu, isso dá um boteco. Então eu tô aqui com a Fer, com a Marcela e com a Paula. Gente, se apresenta aí para a gente começar. Tá, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica em Curitiba, tenho graduação em psicologia e mestrado em psicologia pela Universidade Federal do Paraná e sou especialista em terapia por contingências de reforçamento pelo ITCR e me interesso bastante por essa temática e estou bem curiosa para saber um pouco mais sobre essa história do Instagram. Meu nome é Paula, eu sou jornalista, graduada pela Universidade Federal de Goiás, tenho pós-graduação também em comunicação e marketing pela UFG e mais recentemente terminei o mestrado em antropologia social, também pela UFG, faço parte do Sertão, que é o núcleo de estudos em pesquisas em sexualidade e gênero. E no meu mestrado eu estudei feminismos transnacionais, né, e possibilidades de coalizão a partir da Marcha das Vadias, pensando relações norte-sul globais, né? Então estudei aspectos também pensando ali uma branquitude feminista, relações entre gerações de feministas também, jovens feminismos, também está conectado com sexualidade, né, que é justamente essa área sobre a qual a gente vai falar hoje um pouco a partir dessa história dos vibradores. Uhum. Sexualidade é uma coisa assim que psicólogo, mesmo que não seja especialista na área, acaba lidando, principalmente eu, a Fer, que somos terapeutas, né? Sempre a gente acaba lidando com sexualidade lá no consultório, sempre aparece. E aí, bom, Paula, conta então pra gente como é que é essa história do vibrador. Então, eu acho que primeiro jogar uma referência bem acessível, assim, né, mesmo para quem não é da área, a partir do filme Histeria, que é um filme de, se eu não me engano, de 2011, que ele vai contar um pouco dessa história, assim, né, porque o vibrador, ele surge a partir da noção de um tratamento dessas mulheres histéricas aí. É interessante pensar que essa histeria, ela é uma forma de patologizar um desejo, né? Então, é engraçado, porque em análise, meu analista mesmo, inclusive beijo, Rafael, ele fala, tipo, as histéricas eram mulheres que queriam mais do que a sua época tinha a lhes oferecer, né? Então, ela não podia, sei lá, recusar aquele sexo ali, que era muitas vezes um estupro dentro do casamento, não podia desejar, né? Esse desejo, quer dizer, a gente está falando do século XIX, a gente está falando de era vitoriana, com a moral muito restrita, em que não se tinha qualquer noção do orgasmo feminino, né? Então, surge ali no século XIX mesmo, e isso vai ser mostrado no filme, como que muitas vezes, um tratamento de uma certa melancolia, de um corpo paralisado, de uma tristeza, a partir da massagem pélvica, né? Então, Robert Carter, no século XIX, vai ter um estudo clássico sobre histeria, relacionando esses sintomas a uma suposta natureza sexual das mulheres. E aí, essa massagem pélvica, que vai ser feita nos consultórios, né, com esse médico, seria o tratamento da histeria. Só que aí isso mostra no filme, né, como que esses médicos começaram a ficar cansados ali de massagear esses pacientes, e o vibrador surge, então, criado no século XIX, em 1869, é a data, por George Taylor. O primeiro vibrador ele vai ser movido a vapor, para ajudar nessas massagens pélvicas, né? E aí o filme, ele vai mostrar o Joseph Granville, em 1879, criando também um vibrador movido a bateria. E aí, já 20 anos depois, ali em 1899, a gente vai acompanhar a propaganda em catálogos de vendas para médicos, com vibradores disponíveis, ajudando nesse tratamento e acessível, né? Então, assim, eu acho que o interessante é pensar como que esse orgasmo, a homossexualidade da mulher vai estar inserida num discurso médico, quer dizer, controlada por esses médicos, ao mesmo tempo em que uma moral sexual restrita
vai dizer que é proibido gozar. É proibido gozar, mas no consultório pode. Se for com um médico... Exatamente. Tem uma outra coisa muito interessante, que junto com esses vibradores usados pelos médicos, vai existir também uma potencialização dos instrumentos usados para o controle da masturbação, que hoje a gente chama de cinto de castidade, né? Mas aí vale lembrar, Thomas Laqueur, que tem uma publicação com a história da masturbação, ele vai contar como que a masturbação no século XVIII ela deixa de ser um pecado para se transformar em doença. Ou seja, o orgasmo, a masturbação, né, é uma patologia, mas também vai ser a cura. E uma cura controlada pelos médicos em consultório. E aí, esse controle ele vai acontecer até 1920, né, século passado. Só que ainda pensando em chamados de paroxismo histérico, né, o orgasmo ele não é orgasmo. É totalmente desconhecido, assim, sexualidade da mulher, o prazer feminino ele é patologizado. Então, até 1920, esse controle do orgasmo ele é feito pelos médicos, mas depois deixa de ser só controlado ali em consultório para ser um tratamento possível em casa, também a partir desses vibradores. Demorou, né, para ser feito em casa, né? Porque quando você falava, eu pensei, por que é o médico que tem que massagear? Por que não, pelo menos, passa um manual de instruções para ela fazer em casa, né? Pois é, eu fiquei pensando agora, ouvindo a Paula falar do quanto que ela é dissociada até da sexualidade, é quase como um tratamento de saúde mesmo, né? Uhum. E daí ela vai ela está inserida num outro contexto onde a própria interpretação daquilo é um pouco diferente, né? Mas é exatamente isso, né? E pensando nessa patologização do desejo, né? Até porque vai ser só em 1952 que o termo histeria vai ser retirado do rol das doenças na sociedade americana. Então, tem uma antropóloga brasileira, Maria Filomena Gregório, super importante nesse campo de estudos de sexualidade e gênero, lá do grupo PAGU, que ela vai, justamente na tese dela, vai analisar esses trânsitos, né, no mercado, trânsitos entre desejos, pessoas e objetos. Então, tem muita coisa interessante para ser pensada, porque só, assim, o vibrador como a gente conhece hoje, né, usado ali no mercado erótico, para esse prazer feminino, ele só vai ser colocado dessa forma lá em 1960 com os movimentos de liberação sexual. E aí pensando a partir desse mercado de produtos mesmo. E esse movimento dele para o consultório, para a Casa das Mulheres, por exemplo, ele foi um movimento construído pelas próprias mulheres que começaram a sentir que ele poderia ser usado ali no dia a dia, ou foi uma coisa dos médicos incentivarem elas nesse sentido? Tem uma briga aí, né? Assim, as coisas nunca são unilaterais, quer dizer, vão ter médicas feministas também envolvidas nesse processo. Mas quando ele surge primeiro, esse catálogo, ele é destinado aos médicos, né? Assim, então, o vibrador ele vai estar inserido como um objeto que os médicos podem adquirir, e depois os anúncios eles passam a ser muito no sentido de homens, presentem as esposas de vocês. Então, ainda tem uma lógica machista atravessada na forma como as mulheres vão acessar esses produtos. E aí tem várias coisas interessantes também, que é o próprio papel da indústria pornô. Porque quando o vibrador passa a ser inserido na indústria, ele sai dos catálogos dos médicos. Ou seja, né? Nossa, acho que pra gente que é psicólogo isso faz toda a diferença, porque você começa a pensar um pouco assim, o quanto que o que determina se um objeto ele é uma fonte de uma opressão ou de uma libertação tem muito a ver com a forma como ele é inserido, né, naquele contexto de vida, e do quanto que essa introdução, esse surgimento do vibrador vai ter muito mais a ver com o contexto de opressão, de patologizar o desejo da mulher, do que com uma forma de libertar ou de produzir um acesso mais potente a um prazer sexual, assim. Eu acho que o vibrador, ele ocupa um lugar muito interessante para pensar essa disputa de discurso justamente por isso, né? É um paradoxo muito grande você pensar, e o orgasmo também, Maria Filomena Gregório, ela fala muito isso, que é um paradoxo, quer dizer, o orgasmo, ele ocupa tanto a posição de veneno na masturbação, né, a masturbação entendida como doença, como a posição de cura, só que é uma cura produzida pelos médicos num discurso médico que vai controlar esse desejo. Então, eu acho que o vibrador, como a gente entende hoje, quer dizer, nesse mercado
e pensando nos novos vibradores que são produzidos a partir dos discursos feministas, né, do interesse por, quer dizer, vibradores bons são aqueles que atingem o orgasmo mais rápido, que proporcionam orgasmos mais intensos. Isso vai falar de um controle sobre esse próprio desejo. Quer dizer, se antes isso estava inserido num consultório e o médico controlava o seu orgasmo, o seu prazer, hoje você consegue fazer isso sozinha, mas todo esse caminho, ele é um caminho que foi disputado e tem muito a agradecer, enfim, ao feminismo, né? Os feministas estavam ali na linha de frente para que a mulher pudesse, enfim, gozar com as próprias mãos ou com os próprios aparelhos. Uhum. Esse início do vibrador foi bem violento também, né? Porque eu não sei o que você falou, mas eu lembro de já ter lido sobre isso, e aí eles falavam que os médicos ficavam manipulando horas as mulheres para terem orgasmo, e aí o vibrador veio para facilitar o trabalho dos médicos. Mas você imagina que violento que é você ir para um consultório médico, o médico fala, vou fazer um procedimento aqui com você. E assim, enquanto, obviamente, demorava horas, porque era super violento, enfim, não tinha nenhum contexto em que aquilo pudesse ser prazeroso no primeiro momento, né? E a gente imagina também, eu estava pensando quando o Felipe propôs quando foi proposta, né, esse boteco, eu fiquei pensando assim, mesmo na literatura, o quanto o prazer feminino ele apareceu pouco, na literatura mais clássica, né, ele aparece, principalmente a questão da masturbação, aparece muito pouco, quando aparece normalmente no sexo entre duas pessoas, né, e aí eu estava tentando lembrar se tinha algum livro que aparecia, e aí eu lembrei, por exemplo, as meninas, a Lígia Fagundes Telles tem algumas questões que aparecem, mas assim, sempre muito, não tem nome, né, é uma coisa sempre sem nome, sempre cerceada de problemas, enfim. E aí eu lembrei de um único livro que eu lembro, assim, que apareceu com uma coisa super social, normal, foi O Amor no Tempo dos Cóleras, em que o Gabriel Garcia Marques, né, ele fala que a Firmina, quando era adolescente, ia para a serra, passear com as primas e tal, e elas fumavam e se masturbavam e conversavam, enfim. E eu falei, nossa, eu achei aquilo tão diferente, assim, algo tão... Porque não é a forma como é retratado, não é a forma como é falado, e não é a forma como a gente vive também a nossa sexualidade, né? E aí o quanto o vibrador entra um pouco nesse contexto como uma coisa para satisfazer a mulher como se fosse uma coisa assim, que fosse resolver toda a sexualidade dela, né? Tipo, se ela atingir o orgasmo, ela tem a sexualidade dela bem resolvida, né? E isso tá bem longe de ser verdade, né? Sim, eu acho que é interessante, né? Porque a própria noção do desejo feminino enquanto doença. Quer dizer, na histeria, né, vem do grego histeron ou úteros, então, um problema da mulher, o problema entender o que é esse orgasmo, porque ali o termo orgasmo nem era utilizado, era paroxismo histérico, né? Então, você tem todo o controle sobre aquilo, ao mesmo tempo em que, se você, enfim, até hoje, né, hoje a gente vê aí o movimento feminista falando de direitos sexuais, enfim, até direitos reprodutivos também, mas aquela ideia de que o sexo tá ok, o orgasmo tá ok, mas desde que num contexto muito restrito, com um parceiro, enfim, se você é uma mulher que goza, você provavelmente vai ainda encontrar alguns problemas na sociedade. Sim, quando a gente estuda a história das doenças mentais, das transtornos mentais, a gente vê que muita coisa que antes era rotulada como psicopatologia, hoje já não é. Né? E o termo ninfomaníaca, né, ninfomania, às vezes já foi muito utilizado para mulheres que sentiam prazer. Até essa questão do quanto que é atribuído como um problema da mulher, né? Então, por exemplo, não há uma reflexão para tentar entender questões sociais, questões mais amplas relacionadas com aquele conflito em relação ao desejo, que, claro, numa visão talvez mais de perto, você não enxerga esse construto social por trás, né? Mas, assim, pensar o quanto que existe uma tendência cultural, provavelmente ali relacionada à própria visão mais machista da maior parte da cultura e tal, de quem são os formadores de opinião, né? Quem são as pessoas que estão ali falando, e essa posição de que o problema é da mulher e não da forma como as coisas estão organizadas culturalmente, né? Sim. Exatamente, e pensando até mesmo nesse post do Instagram, né, que começou com uma piada, assim, que a amiga fez, enfim. E aí eu tirei fotos, né, tinha uns dildos, fazendo, usado como decoração, e aí aquilo já criou todo um, meu Deus, alguém está fotografando um dildo, um vibrador no Instagram. Até hoje
há esse medo, né, de falar sobre isso, ou de mostrar, E é interessante porque esse medo do próprio vibrador, ele surge na medicina nessa criação, porque pensava-se que, já que ele poderia ser a cura, ele também o uso excessivo desse vibrador poderia desencadear alguns problemas, como, por exemplo, o lesbianismo. Era um risco que se corria, né? Lesbianismo entendido aí como uma doença também. Então, eu acho que está tudo muito conectado, né? Assim, tem um livro interessante de um jornalista, que está traduzido agora para o português, que é do Jonathan Margolis, no livro A História Íntima do Orgasmo, né? Publicado aqui pela Ediouro. Ele vai comentar, assim, numa linguagem bem acessível, é isso, né? Esse desejo feminino ativo por sexo, como seus sintomas, enquanto patologizado nessa época. Então, para quem se interessar mais, eu acho que também é uma boa referência. Ótimo, eu ia perguntar mesmo, só para a gente encerrar, o pessoal que está assistindo que quiser aprofundar, conhecer mais sobre o tema. Tá aí uma referência, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de recomendar? Eu acho que são nomes interessantes, né, para pensar. A própria história da masturbação com o Thomas Laqueur, eu acho que é uma referência bacana também. As publicações da Maria Filomena Gregori e o Manifesto do Paul Preciado, que vai falar um pouco desse dildo, desse vibrador. Que é interessante que não é pensado como uma substituição do pênis, muito, muito longe disso, né? Na verdade, ele chega a ameaçar esse pênis, porque, ao contrário do pênis, ele sempre está apto a provocar algum prazer. Então, o Preciado pensa mesmo nesse vibrador enquanto um objeto que seria uma prótese, né? Uma extensão, uma máquina provocadora de prazer, dissociada de qualquer falocentrismo, vamos colocar assim. Eu achei demais essa conversa. Não sei o que vocês, meninas, acharam, Fernanda, Marcela, que já participam sempre. Para quem está assistindo, se vocês gostaram do tema, quer que a gente traga a Paula de novo, é só deixar nos comentários se tiver alguma pergunta que a gente joga para a Paula, para quando ela voltar, ou sugestões de outros temas, vai deixando nos comentários que a gente está sempre lendo todos, beleza? Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigadão, Paula. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Paula, por ter participado. Eu estava comentando com o Felipe que é legal, às vezes, esse contato com pessoas de outras formações, assim. Normalmente, a gente acaba ficando mais entre psicólogos e é tão interessante, assim, às vezes, ver o que vocês podem trazer para a gente de informação. Entre psicólogos e psicólogos behavioristas aí, Aí ela vem e fala, porque o meu analista... Eu já fiz isso.